Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar sobre sistema digestório. Então aqui vocês vão conhecer toda a anatomia e toda a fisiologia de vários órgãos, como boca, esôfago, estômago, o intestino grosso, o intestino delgado, as glândulas anexas como o fígado, pâncreas, vesícula biliar e o reto. Para quem não me conhece, eu sou o professor Dr. José Angelos da Frota. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações. No final, se você gostar, dê aquele like, dê aquele joinha. Se você não está com tempo de assistir esse vídeo, não tem problema, favorite, coloque em salvar e depois compartilhe com todos os seus colegas. Compartilhando esse assunto, vocês vão permitir que mais pessoas aprendam sobre esse assunto, saibam debater sobre esse tema. Então, fiquem atentos aí e vamos para as primeiras informações. O primeiro conceito é nutrição. O que seria nutrição? A capacidade que o organismo tem de obter do ambiente matéria-prima para a construção do seu corpo e também para a obtenção de energia. E aí a gente vai se deparar com dois conceitos básicos, que seria seres autótrofos ou produtores e os seres heterótrofos ou heterotróficos, também chamados de consumidores. Os seres autótrofos são aqueles que têm a capacidade de transformar substâncias inorgânicas, como água e sais minerais, em orgânicas, como, por exemplo, os carboidratos, principalmente a glicose, armazenando aí na forma de amido, de algino, de carraginina. Já os seres heterotróficos ou consumidores são aqueles que não têm essa capacidade de transformar as substâncias inorgânicas em orgânica, então eles vão ter que se alimentar dos outros seres, vão ter que ingerir os outros seres. Outros conceitos que também vocês não podem esquecer é a digestão intracelular, que ocorre dentro da célula, realizada por uma organela citoplasmática chamada de lisossomos, e tem também a digestão extracelular, que os organismos vão produzir enzimas, substâncias que vão degradar o alimento fora da célula, por isso que é chamado de digestão extracelular. Temos ainda também o tubo digestório incompleto e o tubo digestório completo. O tubo digestório incompleto, alguns animais vão possuir somente a entrada, tá? Somente a boca, não apresenta a saída do alimento. Então nós temos dois grandes grupos que têm o sistema digestório incompleto, que são os plateumintos e os quinidários. O tubo digestório completo, então, a partir de nematódeos em diante, então, nematódeos, moluscos, artrópodes, e aí nós temos também os vertebrados, como peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, eles apresentam um tubo digestório completo, ou seja, tem uma entrada, a boca, e tem uma saída, que é o ânus. Em relação ao sistema digestório humano, existem vários órgãos, iniciando aqui nas fossas nasais, depois a boca, contendo a língua, contendo os dentes, passando aí da faringe para a laringe, onde tem a epiglote, o esôfago, depois do esôfago tem o estômago, do lado do estômago tem várias glândulas anexas ali, que vão desembocar no início do intestino delgado, que é o fígado, que é o pâncreas, a vesícula biliar. Nós temos ali no intestino a divisão entre intestino delgado e intestino grosso. O intestino delgado ele é formado por três partes, que é duodeno, jejum e íleo. Depois do intestino delgado, inicia-se o intestino grosso, ali a gente tem o apêndice, o seco, e aí nós temos o intestino grosso com a parte ascendente, transverso, descendente e a última parte chamada de sigmoide, finalizando no reto, desembocando no ânus. Então esses são os órgãos do sistema digestório humano. Então vamos começar pela boca. Então nós temos a digestão mecânica e a digestão enzimática. A digestão mecânica é realizada pelos dentes, e a enzimática pelas enzimas. Então, na boca a gente tem uma enzima que é chamada de pitialina, ou amilase salivar, fabricada aí pelas glândulas salivares, que aí nós temos três glândulas, já a gente vê. Vamos continuar aqui nos dentes. Então, os dentes apresentam como função ali cortar, triturar o alimento, aumentando ali a área de superfície de contato com as enzimas. Então existem animais que apresentam todos os dentes iguais, eles são chamados de homodontes, e existem os mamíferos que apresentam dentes diferentes, que são heterodontes. Então os peixes, os anfíbios, os répteis, eles são do tipo homodonte. Já os mamíferos são do tipo heterodontes. Quanto ao número de dentes, as crianças, elas, em torno de 3 a 4 anos, elas vão ter 20 dentes, e os adultos, a partir dos 20 anos, vão ter 32 dentes, formados em 8 incisivos, 4 em cima e 4 embaixo,
4 caninos, 2 em cima, 2 embaixo, 8 premolares, 4 em cima, 4 embaixo, e 12 molares, 6 em cima, 6 embaixo. Na boca nós temos ainda a língua, que é um órgão extremamente sensorial, de grande mobilidade, que capta aí sabor, manipula e mistura todo o alimento. A saliva fabricada pelas glândulas salivares, ela tem como função umidificar o alimento. Então a saliva, ela é rica em uma enzima chamada de pitialina, que atua em pH neutro. Em relação às glândulas, nós temos 3 glândulas: as glândulas sublinguais, submaxilares e as glândulas parótidas. Essas vão fabricar a saliva. Após a mastigação, esse alimento ele vai passar para a laringe, se deparando com uma estrutura chamada de epiglote. A epiglote ela fica levantada, permitindo que o ar passe para a traqueia, para os pulmões. No momento que você engole uma saliva ou bebe uma água, come qualquer coisa, a epiglote ela vai baixar, direcionando o alimento para o esôfago. Então essa é a função da epiglote, proteger o sistema respiratório, direcionando o alimento para o sistema digestório, que é para o esôfago. Então o alimento sendo direcionado para o esôfago vai cair no estômago através de movimentos peristálticos, que a gente chama também de peristalse. São contrações involuntárias que vão empurrar o alimento para dentro. O estômago é uma bolsa muscular que tem como função ali quebrar parte do alimento. Então, no momento que a gente sente o cheiro de alimento, a gente vê o alimento, ou até mesmo o alimento entra em contato com o nosso estômago, a produção de um hormônio chamado de gastrina. Esse hormônio ele vai fazer com que o estômago fabrique suco gástrico. Esse suco gástrico é rico em ácido clorídrico, que atua em um pH extremamente ácido, em torno de 2 a 3. O estômago também produz um muco para lhe proteger da ação do ácido clorídrico. Então esse muco ele vai proteger a parte interna todinha do estômago. Dentro do suco gástrico existe uma enzima extremamente importante, que é a pepsina, que é fabricada inicialmente na forma de pepsinogênio. Depois ela, para atuar, ela vira pepsina, quebrando exclusivamente proteínas. Ainda no suco gástrico existe também a lipase, que vai quebrar lipídios, vai quebrar gordura, e esse alimento, quando está no estômago, ele recebe um nome específico, ele é chamado de quimo, e apresenta ali uma forma de massa branca pastosa. Do estômago, o alimento ele passa para o intestino. Então o intestino é dividido em intestino delgado e intestino grosso. A parte inicial é o intestino delgado, que também é subdividido em outras 3 partes. A parte inicial, chamada de duodeno, a parte intermediária, que é chamada de jejum, e a parte final, que é chamada de íleo. Então, existe aproximadamente aí 6 metros de comprimento o intestino delgado, com aproximadamente 2,5 cm de diâmetro. A parte inicial, chamada de duodeno, ela vai receber várias secreções, várias enzimas, vai receber a enzima que é fabricada no fígado e armazenada na vesícula biliar, que se chama bile. A bile é uma substância esverdeada que vai quebrar lipídios, ela é jorrada, ela é lançada ali no início do intestino delgado, e do outro lado tem também o pâncreas, que vai produzir a amilase pancreática. Então, no momento em que o quimo ele sai do estômago e entra em contato com o intestino delgado, há a produção de 2 substâncias, a secretina e a colecistocinina. A secretina vai produzir substâncias para eliminar toda a acidez que vem ali do estômago, indo para o intestino, e também a colecistocinina vai induzir que a vesícula biliar elimine a bile, e aí se misture com o alimento já entrando no intestino delgado. Do outro lado tem o pâncreas, e o pâncreas vai produzir a amilase pancreática, que é rica em tripsina, tá? Uma enzima que vai degradar também proteína e vai atuar em pH elevado, em pH alcalino, também chamado de básico, em torno de 11. O pâncreas também vai produzir outras enzimas. Então, o suco pancreático vai produzir ainda lipase para quebrar gordura, vai produzir nuclease para quebrar ácidos nucleicos, e também vai produzir a amilase pancreática, que é para quebrar carboidratos. O fígado é uma glândula anexa extremamente importante, que tem várias funções. Ela vai transformar carboidrato em glicose, vai também produzir glicogênio, que é a reserva energética de todos os animais, vai transformar proteínas em aminoácidos,
também vai filtrar o sangue, eliminando todas as impurezas, todas as toxinas do organismo. Além disso, ele também vai converter amônia em ureia, destruir hemácias velhas ou anormais, armazenar vitamina A, vitamina B12, vitamina D e E, além de sais minerais como ferro e cobre. Então são várias as funções do fígado. Vejam como ele é extremamente importante para o nosso organismo. Ele tem a função de degradar todo o álcool, todo o remédio, todas as drogas que normalmente o ser humano ingere. Já o intestino delgado, vamos fazer uma análise microscópica. Então existem ali várias estruturas no intestino delgado que são chamadas de vilosidades e microvilosidades, que apresentam uma função extraordinária, que é aumentar a área de absorção do alimento. Então 95% de todo o alimento ele é absorvido pelas microvilosidades no intestino delgado. E no intestino delgado, esse alimento ele é chamado de quilo. Então lembrem, lá no estômago o alimento era chamado de quimo. Passou para o intestino delgado, esse bolo alimentar, esse alimento, que é uma massa ainda branca, pastosa, é chamado de quilo. E esse quilo ele vai receber várias enzimas. Então vão atuar aí a maltase, que vai quebrar a maltose em moléculas de glicose. Tem ainda a sacarase, enzima que vai quebrar a sacarose em moléculas de glicose mais frutose. Tem também a lactase, que vai quebrar aí a lactose em moléculas de glicose mais galactose. Então são várias as enzimas, além da lipase. Então vocês viram que existe lipase no estômago, também tem lipase, enzima que vai quebrar gordura no intestino delgado. Depois do intestino delgado, nós temos o intestino grosso, que começa ali com o apêndice, o seco, sobe com o colo ascendente, depois transverso, depois descendente, finalizando ali no colo sigmoide e depois o reto. Então o intestino grosso ele tem a função principal de absorver parte da água que passou pelo intestino delgado. E essa digestão que começa na boca e finaliza no reto ali, a saída do ânus, ele leva aí aproximadamente de 12 a 24 horas. Pessoal, eram essas informações que eu queria passar para vocês. Não se esqueça aí de se inscrever no canal e também de compartilhar todas essas informações. Não esqueça também de dar o seu joinha se você gostou. E a gente se vê aí numa próxima aula, pessoal. Falou, valeu!